eu sou Hildegard Schneider e líder de Worldwide Wings. Hoje, no episódio 61, em O Despertar da Noiva, falaremos sobre o tema Israel, dois povos, um destino. Continuando com as duas casas, a casa de Judá e a casa de Israel, conforme mencionado no último episódio sobre o filho pródigo, a grande questão é por que essas duas casas agora desempenham um papel tão importante e por que devemos estudar esse ensino intensivamente. Infelizmente, muitos cristãos dificilmente têm qualquer relação com as duas casas. Eles estão mais interessados na casa de Judá, mas não sabem que a casa de Israel, ou seja, as 10 tribos perdidas, tem muito a ver com seu futuro. Yahvé deu inúmeras declarações proféticas por meio de seus profetas sobre ambas as casas, especialmente sobre a casa de Israel. Se não conhecermos essas profecias que ainda não foram cumpridas, não entenderemos muitos eventos atuais e futuros. De acordo com a Bíblia, as 12 tribos de Israel juntas formaram o povo escolhido por Yahvé. As 12 tribos são os descendentes dos 12 filhos de Jacó, que mais tarde foi chamado de Israel por Yahvé. A enumeração dos nomes é determinada pela primeira esposa de Jacó, Lia, sua segunda esposa Raquel e suas duas criadas como mães substitutas, filhos de Lia, Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, filhos de Raquel, José e Benjamim. Os filhos de Zilpa, Gade e Azer, e os filhos de Bila, Dan e Naftali. No fim da peregrinação no deserto, os descendentes diretos de cada um dos 12 filhos foram listados: Ruben, Simeão, Gade, Judá, Issacar, Zebulon, José, e dividido entre seus 2 filhos Manassés e Efraim, Benjamim, Dan, Asser e Naftali. Quando Josué conquistou Canaã no ajuntamento em Siló, Josué deu terras para apenas 7 tribos dos israelitas: Benjamim, Simeão, Zebulon, Issacar, Azer, Naftali e Dan. Porém, a falta de algumas tribos nesta alocação não significa que não existissem na época, mas que já possuíam um território fixo. Cada uma das tribos tinha um alto grau de autodeterminação e trouxeram suas próprias tradições e histórias com elas. Mas a coesão das 12 tribos formou a crença comum em Yahvé, seus ensinamentos e as festas anuais de sacrifícios. Esta era da união tribal solta terminou com o estabelecimento de uma monarquia. O reino de Israel incluiu todas as 12 tribos sob os primeiros reis Saul, Davi e Salomão. O rei Salomão não obedeceu aos ensinamentos de Yahvé. Deuteronômio 17, 16, 17. Ele, porém, não deverá multiplicar muitos cavalos para si, nem fará que o povo retorne ao Egito para aumentar sua cavalaria, pois Yahvé ordenou: jamais voltareis por este caminho. Que o rei não tome para si muitas mulheres, para que seu coração não se desvie da sabedoria, e que não arrecade excessivamente prata e ouro para si. E o que foi que Salomão fez? O rei tornou a prata tão comum em Jerusalém, quanto as pedras e os cedros, quanto os síncomos das campinas, a figueira dos frutos desprezados. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e de Queve, Cilícia, onde os agentes do rei negociavam os preços e os compravam. 1 Reis 10, 27 e 28. Além da filha de Faraó, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, todas pertencentes às nações sobre as quais Yahvé ordenara expressamente aos filhos de Israel: vós não entrareis em contato com eles, e eles não entrarão em contato convosco, pois certamente no dia em que isto ocorrer,
desviarão o vosso coração para seguir os seus deuses e divindades. Contudo, Salomão apaixonou-se por elas e as tomou por esposas. 1 Reis 11, 1, 2. Yahvé ficou zangado com Salomão por desviar seu coração dele, o Elohim de Israel, que apareceu para ele 2 vezes. É por isso que Yahvé disse a Salomão: considerando que este é o teu coração e a tua atitude, visto que não guardaste a minha aliança e os meus decretos que te ordenei, certamente tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. 1 Reis 11. Salomão mudou tanto por causa das muitas mulheres e suas influências que ele não guardou mais a aliança de Yahvé e seus mandamentos. A história então continua. O profeta Aías, de Siló, deu uma profecia poderosa a Jeroboão, filho de Nebate, um efraimita de Zereda, meirinho de Salomão. Para fazer isso, Aías pegou sua capa nova, rasgou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão. Então, Aías agarrou sua própria capa com toda a força e a rasgou em 12 pedaços. E voltando-se para Jeroboão, declarou: toma para ti 10 pedaços, pois assim diz Yahvé, Elohim de Israel: eis que vou arrancar o reino das mãos de Salomão e te darei 10 tribos. Contudo, ele ainda ficará com uma tribo, como demonstração do meu amor para com o meu servo Davi e para com Jerusalém, a cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel. 1 Reis 11, 30-32. Então veio a divisão do reino pelo próprio Yahvé. Ele mesmo dividiu as 12 tribos. Mas embora Jeroboão tenha recebido dons de Yahvé, ele não aprendeu nada com isso. Ele temia que seu reino, as 10 tribos, recuassem para a casa de Davi. Ele fez um plano estratégico. Ele mudou o tempo das festas e o local de adoração ordenados por Yahvé. Em 1 Reis 12:32 está escrito: Jeroboão celebrou uma festa no 8º mês, no 15º dia do mês, à semelhança da que se celebrava em Judá, e subiu ao altar. Assim fez ele em Betel, sacrificando em louvor aos bezerros que mandara construir, e estabeleceu em Betel os sacerdotes dos lugares altos que instituíra. Quando e onde deveria ser o mês e o local correto? No 7º mês e em Jerusalém. Seu povo havia manipulado Jeroboão com as seguintes palavras: depois de ter recebido alguns conselhos, o rei fez 2 bezerros de ouro e declarou ao povo: ó Israel, já chega de subires a Jerusalém, aqui estão teus deuses e divindades que te tiraram da terra do Egito. Erigiu um bezerro em Betel e o outro colocou em Dan. 1 Reis 12, 28-29. E a Bíblia diz: e com esta atitude todo o povo veio a cometer pecado, porquanto passou a ir até a cidade de Dan para adorar e cultuar aquele bezerro. 1 Reis 12:30. Por que Yahvé estava reagindo tão ferozmente quando Jeroboão adiou as festas de outono por apenas um mês e simplesmente acrescentou 2 novos locais de adoração? Não é um pouco exagerado? Não, há uma razão extremamente importante pela qual Yahvé reagiu com tanta precisão. Tanto o 7º mês quanto Jerusalém como local de adoração, ambos têm um caráter profético sobre o Messias Yeshua. Podemos ver nas festas de outono do 7º mês que o Messias um dia voltará nas festas de outono do 7º mês. Mas se celebrássemos isso no 8º mês, perderíamos a vinda do Messias no 7º mês. Ou, o que também é tão ruim, nem mesmo celebrá-lo, como é costume hoje na maioria das comunidades cristãs. Os festivais de outono, portanto, não são mais um espelho para suas ações. E Jerusalém é e continuará sendo a cidade escolhida para o reinado do Messias. Tudo em sua palavra tem um significado e propósitos muito precisos. E se você muda algo, o resto não se encaixa.
Yahvé em seguida decidiu que haveria um julgamento contra a casa de Israel, isto é, sobre as 10 tribos. Em 1 Reis 14:15 encontramos as seguintes palavras: Yahvé fará Israel vacilar e tremer como o caniço que se agita na água. Arrancará Israel desta boa terra que concedeu a seus antepassados e o dispersará do outro lado do rio, o Eufrates, porque construiu e ergueu seus postes sagrados, provocando a ira de Yahvé. E as 10 tribos, também chamadas de Reino do Norte ou Efraim, foram então exiladas por Yahvé. O profeta Oséias descreve as 10 tribos mais de 20 vezes como Efraim. Efraim mistura-se com nações pagãs, Oséias 7:8. Ou, então, Efraim será devastado no dia do castigo, Oséias 5:9. Caminharão, pois, errantes e sem rumo entre as nações pagãs, Oséias 9:17. Por que as 10 tribos são chamadas de Efraim? As 10 tribos estavam sob o controle de Efraim. Efraim e Manassés eram filhos de José. A esposa de José chamava-se Asenate e era filha de Potíferas, sacerdote de On. É importante saber que os filhos Efraim e Manassés surgiram da conexão entre José e Asenate. Antes de começarem os anos de fome, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos, Gênesis 41:50. Por que é importante saber isso? Porque a linhagem materna de Efraim transparece em todos os aspectos. Em primeiro lugar, sobre a mãe. Asenate vinha de uma família rica egípcia. Seu pai, Potífera, que significa aquele que Ra deu, era um sacerdote de On, um centro de culto para o deus do sol Ra. E Jeroboão, filho de Nebate, um efraimita de Zereda, introduziu elementos pagãos, o que era uma abominação para Yahvé. E essa mistura com elementos pagãos pode ser encontrada até hoje entre as 10 tribos perdidas e na maioria das comunidades cristãs. Por exemplo, a santificação do Shabat foi substituída pela guarda do domingo. As festas bíblicas, conforme declarado em Levítico 23, e os mandamentos alimentares de Yahvé não são mais guardados. E o que aconteceu com a casa de Judá? Roboão, filho de Salomão, tornou-se rei de Judá e reinou em Jerusalém 17 anos. A casa de Judá também caiu na idolatria e foi raptada para a Babilônia. Ao se arrepender, os judeus foram devolvidos a Israel após 70 anos de prisão. Depois que o rei Salomão morreu, seu reino foi dividido em 2 casas, a casa de Judá e a casa de Israel. Ambas as casas não obedeceram aos ensinamentos de Yahvé e foram exiladas por ele. A casa de Judá voltou da Babilônia depois de 70 anos após o arrependimento. A casa de Israel, ou Reino do Norte, ainda está espalhada entre as nações e emaranhada na adoração pagã até hoje. Mas por muitos anos também houve um movimento de arrependimento entre os cristãos que reconhecem que pecaram contra Yahvé e seus mandamentos e voltam à Torá. Como resultado, eles se conscientizam de sua identidade como casa de Israel. No próximo episódio, continuaremos a tratar deste tópico altamente interessante e escatologicamente importante. Sejam todos ricamente abençoados.